Luiz Inácio Lula da Silva, ou simplesmente Lula, personifica uma trajetória extraordinária, da pobreza à presidência. Nascido em 1945, na região pobre de Garanhuns, Pernambuco, a infância de Lula foi marcada por dificuldades. Um dos 7 filhos da família, ele migrou com seus pais para São Paulo em busca de uma vida melhor. Lula começou a trabalhar ainda criança para ajudar no sustento da família, engraxando sapatos e vendendo amendoim pelas ruas. Essas experiências lhe deram uma profunda compreensão da pobreza e da desigualdade. Aos 14 anos, conseguiu um emprego mais estável como metalúrgico. Esse período foi crucial, pois o expôs ao movimento sindical e despertou sua consciência política. Nos anos 70, durante a ditadura militar no Brasil, Lula emergiu como uma voz poderosa da classe trabalhadora, liderando greves e desafiando as políticas opressivas do regime. Sua coragem e carisma ressoaram com o povo. A liderança de Lula nesse período turbulento consolidou seu status como defensor dos oprimidos, tornando-se símbolo de esperança por um futuro melhor. Em 1980, Lula cofundou o Partido dos Trabalhadores, PT, um marco na política brasileira. O PT surgiu dos movimentos sindicais e lutas sociais da época, representando uma ruptura radical com a ordem política vigente. O partido defendia a justiça social, a igualdade econômica e os ideais democráticos. A visão e a liderança de Lula foram essenciais para a construção das bases do PT. A trajetória política de Lula não foi sem contratempos. Ele concorreu à presidência sem sucesso 3 vezes, em 1989, 1994 e 1998. No entanto, essas derrotas não o desanimaram. A inabalável fé em suas convicções e sua capacidade de se conectar com as massas apenas fortaleceram sua determinação. Lula continuou a mobilizar apoio para o PT e sua agenda progressista. Em 2002, após anos de campanha incansável, Lula conquistou uma vitória histórica, sendo eleito presidente do Brasil. Sua vitória marcou um ponto de virada para o país, sendo a primeira vez que um líder de origem operária chegava ao cargo mais alto da nação. A posse de Lula foi recebida com júbilo por seus apoiadores e apreensão por seus opositores. O país prendia a respiração, ansioso para testemunhar o desenrolar desse novo capítulo. O governo Lula, de 2003 a 2011, foi marcado por programas sociais transformadores e crescimento econômico significativo. Seu programa principal, o Bolsa Família, tornou-se modelo de redução da pobreza em todo o mundo. O programa oferecia transferências condicionais de renda para famílias de baixa renda, incentivando a frequência escolar e o acompanhamento médico. Milhões de brasileiros saíram da pobreza. No cenário internacional, Lula emergiu como um líder carismático e influente, defendendo os países em desenvolvimento, o multilateralismo e uma ordem global mais justa. Sua abordagem pragmática em política externa conferiu ao Brasil novo respeito e influência, elevando o perfil do país no cenário mundial. Após sua presidência, Lula enfrentou uma série de desafios legais. Ele foi acusado de corrupção e lavagem de dinheiro em conexão com o escândalo da Petrobras. As acusações foram altamente politizadas, mas Lula manteve sua inocência durante todo o processo. Em 2017, ele foi condenado e sentenciado à prisão. A prisão de Lula em 2018 causou comoção no Brasil e no mundo. Seus apoiadores viram a condenação como uma tentativa politicamente motivada de impedi-lo de concorrer à presidência novamente. Protestos eclodiram em todo o país, e organizações internacionais de direitos humanos levantaram preocupações sobre a imparcialidade de seu julgamento. Depois de passar 580 dias na prisão, Lula foi solto em 2019. O Supremo Tribunal Federal, STF, decidiu que sua prisão foi ilegal, considerando o juiz de seu caso suspeito.
A soltura de Lula foi celebrada por seus apoiadores como uma vitória para a democracia e a justiça. Com seus direitos políticos restaurados, Lula retornou à arena política, embarcando em uma campanha nacional para reconstruir o país após anos de turbulência política e econômica. Sua mensagem de esperança e união ressoou com os eleitores desiludidos com o governo vigente. Lula estava determinado a recuperar seu legado. Em 2022, Lula mais uma vez fez história. Ele derrotou o então presidente Jair Bolsonaro em uma eleição altamente contestada. Sua vitória marcou um retorno impressionante, consolidando seu status como uma das figuras mais importantes da história brasileira. O segundo mandato de Lula começou com um espírito de reconciliação e o compromisso de enfrentar os desafios da nação. Seu novo governo tem sido marcado por planos ambiciosos de reformas sociais, ambientais e econômicas. Lula prometeu combater o desmatamento na Amazônia, reduzir a desigualdade e fortalecer a democracia brasileira. Sua estatura internacional também retornou, buscando restabelecer o Brasil como líder global na luta contra as mudanças climáticas e por uma ordem mundial mais justa. No entanto, a saúde de Lula tem sido motivo de preocupação. No final de 2024, ele sofreu uma queda que exigiu pontos, seguida por uma cirurgia cerebral de emergência para tratar uma hemorragia intracraniana. Apesar do susto, Lula demonstrou resiliência e comprometimento com suas funções, retomando suas responsabilidades presidenciais e mostrando sua inabalável dedicação em servir ao povo brasileiro. A vida e a carreira de Lula são extraordinárias. De origens humildes à sua notável trajetória política, ele deixou uma marca indelével no Brasil. Seu compromisso inabalável com a justiça social, sua capacidade de se conectar com a classe trabalhadora e sua resiliência diante das adversidades o tornaram um ícone. O legado de Lula como um líder transformador e um defensor do povo continua a inspirar esperança por um futuro mais justo e equitativo para todos os brasileiros.